Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo, vamos lá. Fechamento semanal, o que a gente tem para analisar primeiramente? Bom, depois que a gente saiu da zona lá dos 15.500, né, rompemos a zona dos 18.000 nesse topo que foi formado aqui, fizemos uma belíssima pernada de alta e não corrigimos bem o que a gente precisava corrigir. Isso aqui foi um evento de FUD, por isso que a gente não chama de correção, uma correção saudável para o gráfico. Isso aqui foi medo generalizado por causa das notícias que estavam ocorrendo aqui nesse ponto, então isso aqui não conta. A gente precisa fazer uma correção muito mais acentuada e sair da zona dos 31.000 para a zona dos 25.000 é o que a gente quer agora. Nesse momento, observa como a zona dos 25.000 funcionou como resistência aqui, depois funcionou como resistência aqui, e enfim foi rompida nesse movimento que levou o gráfico até a zona dos 31 mil dólares por unidade. Então é extremamente interessante que o gráfico volte até próximo a essa zona dos 25 mil e consolide ela como uma nova zona de suporte. Se ele falhar em segurar nessa zona aqui, a próxima zona vigente está ali perto dos 21.500, que funcionou aqui como resistência, aqui e aqui como suporte. Então é uma outra zona de smart money, uma outra zona de suporte possível para o gráfico. Eu acho interessante se a gente parar aqui na zona dos 25 mil mesmo, para mim vai ser muito interessante. E aí você me pergunta, Felipe, tu acha que isso pode realmente acontecer? Acho que sim. Se você olhar o volume, né, confirmar o volume aqui embaixo, você vai ver que não tem muita precedência de que o preço vai cair de forma tão absurda, porque estamos numa tendência extremamente forte. Então, numa tendência de alta extremamente forte, observa como o preço tende a ficar acima da média de 20, né, que é basicamente a metade das bandas de Bollinger aqui, né, tem um EMA aqui também. Então, quer dizer, o preço ele tende a ficar muito acima das médias. Por isso a gente está mirando justamente na zona dos 25 mil, que é onde está o EMA 20 aqui, e onde possivelmente o gráfico vai querer fazer uma zona de suporte. Qualquer coisa que buscar abaixo dele pode ser uma oportunidade melhor ainda de aumentar as posições. Claro que a gente vai precisar ver o contexto com o qual o gráfico vai tocar nestas zonas. Não é apenas tocar na zona de 25 mil vai ser o suficiente para a gente abrir a operação. Não. A gente vai precisar ver como vai estar o gráfico, como vai estar o ânimo dos operadores quando esse evento acontecer, caso esse evento aconteça. Certo? O que a gente precisa salientar é o seguinte. Isso aqui é um engolfo. O que é um engolfo? É um candle que ele consome todo o seu candle anterior. Então, ele consome todo o candle verde, está contido no candle vermelho. Então, nesse momento aqui, nós temos um engolfo gráfico. Aqui nós também tivemos um engolfo gráfico, que foi quando o gráfico saiu justamente de 25 mil e buscou o fundo histórico em 15.500. Então, aqui nós tivemos o engolfo e aqui nós temos exatamente o mesmo movimento, certo? Então, nós temos duas opções aqui. A gente pode fazer aquele nosso padrão e aí a gente traça uma Fibonacci agora para saber qual é o range que esse padrão pode buscar, que é quando ocorre esses candles de movimentação muito intensa. Então, a gente está olhando aqui agora para a zona dos 28.800, o que significa dizer que se tivermos uma alta e fecharmos abaixo dos 28.800, a probabilidade é que na próxima semana isso aqui venha lambendo para baixo e confirme isso aqui como um engolfo. A outra opção é nem tocarmos lá, né, já confirmar o engolfo direto. O que a gente está olhando agora é justamente a mínima desse engolfo, que está na zona dos 27 mil dólares, 27.100 mais ou menos. É o que a gente está olhando. Por quê? O fato de termos um desenho de um engolfo aqui não diz muito. O que precisa é que nós confirmemos esse engolfo de fato como um desenho gráfico de reversão. E aí a gente vai precisar perder a mínima para que seja confirmado. Enquanto a mínima não for perdida, nós não temos uma confirmação de um engolfo ainda. Temos apenas o desenho. O problema é que existe uma possibilidade real disso acontecer e vocês vão ver quando a gente for falar do calendário econômico, certo? Então fiquem de olho. De fato, o estocástico ele está muito esticado, vocês podem ver aqui embaixo. Então o fato do estocástico estar extremamente esticado também indica que uma contração mais forte do gráfico pode acontecer. E aí a gente está olhando primeiro para a zona dos 25 mil e posteriormente para a zona dos 21.500. Qualquer uma dessas zonas que tocar, as altcoins vão sangrar muito, certo? E vai dar oportunidade de quem não pegou entrar no mercado e quem pegou, né, e executou lucro aqui,
reentrar aumentando as posições aqui, certo? Por isso que eu disse para vocês que essas zonas aqui eram zonas que vocês deveriam sim executar lucro, parte do que vocês pegaram aqui embaixo, porque possivelmente teríamos outra oportunidade de tocar ali. Então o gráfico nesse momento deixa bem claro para a gente que isso é uma possibilidade de probabilidade altíssima, né? Então nós vamos respeitar isso, vamos agir de acordo com o que é bom, rentável e inteligente fazer, executamos um lucro aqui e estamos esperando a formação de um novo suporte, certo? Possivelmente o estocástico não vai entrar em sobrevenda, não vai buscar uma nova zona de extrema sobrevenda ali, porque isso não é possível numa tendência de alta tão forte como essa aqui. É bem provável que ele busque só metade desse movimento aqui, certo? E colocando a gente já numa possibilidade ali, ó, pelo menos metade desse movimento aqui antes de voltar a subir. Por quê? Porque em uma tendência de alta muito forte, como a que o Bitcoin entrou, com uma FOMO extremamente alta, dificilmente o gráfico vai buscar um rompimento abaixo da média de 20. Isso é muito comum acontecer. Então, ó, se a gente voltar no tempo e olhar como foi as últimas grandes tendências fortes de alta do Bitcoin, você vai ver que a linha do EMA é essa linha vermelha aqui, ó. Você vai ver que no momento que ele rompe, faz um pullback acima dela, ele não volta mais. Ele demora muito até que ele rompa ela lá em cima. Então é possível que a média de 20 segure o gráfico por muito tempo ainda antes que de fato tenha uma contração mais forte, que também não vai levar o estocástico até a zona de sobrevenda. Então, por isso que nós estamos olhando para a zona dos 25 primeiro, porque justamente é ali que está o EMA 20, né? Tá em 24.500. Então seria interessante demais. Tocou nessa zona, segurou nessa zona e aí deu a oportunidade perfeita para a gente aumentar as posições. Claro, volto a dizer, não é só tocar ali, precisa tocar, entregar um candle de reversão, entregar para a gente um sinal gráfico que seja factível com tudo aquilo que a gente está analisando. Beleza? Pensando em operações recentes, eu tô de olho sim nesse fundo. Não vou mentir para vocês. Por quê? A partir do momento que nós perdermos esse fundo aqui em 26 mil, se tocar nele de novo pela parte de baixo, eu vou shortar muito as altcoins. Por quê? Porque se o Bitcoin vai contrair de 27 até 25, vai ter altcoin caindo 10, 15, 30%, que pode dar uma operação muito boa pra gente e ao mesmo tempo bem tranquila a favor da tendência, né? Então eu estou de olho nisso, tô querendo que perca essa zona dos 27 mil aqui. Qualquer reteste transformando a zona dos 27 em resistência, seria algo parecido com isso aqui, perde, volta e retesta, qualquer reteste aqui para mim é um fundo descendente. E aí eu não vou perdoar, é short com muita força buscando a zona dos 25 mil. Certo? Até que isso ocorra, estamos fazendo o nosso processo padrão, apenas buscando liquidez diária. Falei com vocês, não estou arrependido, não era momento de comprar nem aqui e nem aqui. Por quê? Porque eram movimentos de exaustão, eram movimentos de fim de festa. Inclusive o Bitcoin pode fazer exatamente isso aqui, tá? No semanal, que é basicamente o que a gente está esperando. Você vai ver esse movimento de estocástico pode ser o próximo movimento do Bitcoin. Eu tinha falado antes, mas aí tem um exemplo prático. E nesse momento é o que a gente está aguardando. Felipe, você acha que existe alguma possibilidade do gráfico voltar a subir desesperadamente a partir daqui? Acho, porque a FOMO no Bitcoin está muito alta. Mas mesmo se voltar a subir de forma desesperada, eu continuarei de fora. Por quê? Porque nós não temos um suporte gráfico. Lembra da regra principal de operação deste canal. Todo suporte gráfico do Bitcoin a gente compra. Fim de papo. Não tem um suporte gráfico aqui. Não tem aqui, não tinha aqui. Então não era para comprar. Aonde que foi o último suporte gráfico que eu falei para vocês comprarem? Aqui. Aqui eu falei, compra que isso aqui é suporte gráfico. Isso aqui não foi, portanto, nos mantemos de fora, beleza? Mesmo se isso aqui voltar a subir desenfreadamente, nós temos o que nós compramos lá no fundo, temos o que nós compramos aqui, nós não zeramos as posições e é ela que nós vamos continuar carregando. Nós não vamos aumentar as posições aqui porque seria um movimento de FOMO. Fear of missing out, medo de estar de fora, faz você comprar o Bitcoin ou qualquer outro ativo a qualquer preço, sem uma prévia análise de se aquele preço ali é atrativo ou não. Entendeu? Então a gente não compra para ficar apostando, a gente compra para investir. Investimento exige inteligência e principalmente paciência. Nesse momento, a paciência nos diz que 25 é um valor factível. Até que
o gráfico nos entregue um valor factível, ou uma operação gráfica rentável, ou um sinal gráfico de reversão, nos mantemos de fora em qualquer uma das situações. Beleza? Não esqueçam desse principal ponto. Deixa eu dar uma olhada em como é que abriu os futuros do SP. Os futuros do SP, perigosíssimos. Por quê? Está começando a fechar com spinning tops. Ó. Esse tipo de movimento aqui, exatamente igual esse aqui, e exatamente igual esse aqui, denota o quê? O que você entende nesse candle aqui? Você entende que chegou em um consenso onde tanto compradores quanto vendedores não sabem o que fazer. Ó, olha a história que o gráfico te conta. Começou, subiu, depois desceu e fechou no mesmo ponto. Qual é a história desse gráfico aqui? Começou, subiu, depois desceu e fechou um pouco acima do ponto. Qual é a história desse gráfico aqui? Começou, subiu, desceu, mas fechou próximo à abertura. Então você tem 3 candles fechando próximos à abertura, deixando bem claro que o mercado não tem uma força vigente. Quando você alia isso ao fato de que estamos em uma zona de resistência, não é difícil imaginar que a força compradora, que era a força que estava fazendo o gráfico subir, está vacilante. E se ela está vacilante, o que pode acontecer? Reversão gráfica. Então, se nós tivermos uma reversão no SP500, o Bitcoin vai de ralo junto, sim. Portanto, cuidado. Estamos formando pela 3ª semana seguida candles de indecisão e de baixa movimentação. Não é isso que a gente quer aqui no SP500, pelo menos não agora. Na verdade, a gente até quer, né? Porque uma contração aqui leva o Bitcoin também em contração. Mas cuidado com esses candles aqui. Geralmente eles denotam fim de festa. Beleza? Então não abriu interessante pra gente aqui os futuros do SP. Dando uma olhadinha rápida aqui no Bitcoin Wisdom, você vê que o gráfico deu uma belíssima pernada para cima e eu já vou rapidamente olhar a CoinGlass, porque eu tenho certeza que rolou liquidação aqui. Vamos dar uma olhada aqui na CoinGlass. Que esses movimentos de alta aqui super absurdos geralmente mandam uma galera pro saco. É a galera que estava justamente querendo shortar ali, achando que o gráfico já ia continuar caindo logo após o fechamento. Olha o tamanho desse candle aqui. Curioso, vamos ver. Isso foi aqui, ó, 21 horas, né? Não, 21 horas. Deixa eu botar período de 1 hora. Até que não liquidou muita gente, não. Foi só a abertura normal do mercado mesmo. Mas, bom, vamos voltar aqui. Temos uma belíssima entrada de capital aqui, bem dentro daquilo que nós analisamos. Então a gente está mirando agora, deixa eu voltar aqui o gráfico semanal rapidinho. A gente está mirando uma range ali próximo a 28.800 como 0,5 da Fibonacci. Essa zona é a zona que não pode ser ultrapassada, não pode fechar acima dela se a gente quer que o gráfico continue caindo. Se fechar acima dela, possivelmente o gráfico não vem para cair na próxima semana, certo? Deu uma belíssima entrada de capital aqui, talvez a gente até queira abrir uma operação de short aqui no fechamento desse candle, acho interessante, subiu muito rápido, subiu muito forte, a galerinha já liquidou tudo aqui, mas já tem bastante ordens aparecendo aqui em cima, próxima zona dos 27.600, para cima já não tem tanta coisa, você vê que para cima já está bem mais fraco, tem a galerinha que provavelmente vai querer shortar o máximo desse movimento em 28 mil, mas é só o que nós temos agora. Não tem nenhuma ordem muito forte, nem para baixo, nem para cima, nesse exato momento. Por que eu disse para vocês mais cedo que seria complicado essa semana? Bom, duas coisas a gente precisa analisar. A gente tem aqui confiança do consumidor. Cadê? Confiança do consumidor. Certo? Isso dá uma movimentação gráfica bem baixa. Isso na quarta-feira. Ou é na terça? É terça, né? Terça-feira. Dá mais uma noção do que esperar para a próxima reunião de política macroeconômica. Quarta-feira, ou era na quinta, não era na quinta, né? Quinta-feira a gente tem PIB. E é aqui que rola a dor de cabeça total. A gente tem PIB e os núcleos do PCE que são relacionados à inflação. Então, quer dizer, na quinta-feira nós teremos um caos no mercado. Por quê? Se isso aqui vier positivo, é bem provável que haja uma bela de uma pernada de liquidação em todo mundo que tiver vendido em qualquer tipo de mercado.
O problema é que se isso aqui for positivo também, for muito além daquilo que o mercado quer, certo? Nós já impactamos diretamente as políticas macroeconômicas que serão decididas na próxima semana. Dia 3 de maio tem Fed já falando sobre como vai ser as próximas políticas econômicas, ou seja, se vai aumentar a taxa de juros ou se não vai aumentar. E qualquer número, qualquer disparidade absurda nesses números aqui que vão ser divulgados na quinta, vai bater diretamente na cabeça do Fed. Então, eles não têm nem como se defender, falar que não vão aumentar juros se isso aqui vier muito fora do esperado, muito acima do que é esperado. Se o PIB vier com uma coisa, você vê que eles estão, o que é esperado aqui é uma retração do PIB, ou seja, uma diminuição da arrecadação total da nação, do produto interno bruto. Então, espera-se uma diminuição. Se isso aqui vier igual ou maior do que o anterior, o mercado vai entrar em êxtase. Caraca, as taxas de juros não estão surtindo efeito algum. O mesmo em relação aos núcleos do PCE, certo? Então, qualquer mudança para cima nisso aqui pode impactar negativamente as notícias que vão ser dadas na semana subsequente, que é a semana do Federal Reserve. E aí, o gráfico pode sim buscar ranges bem menores do que a zona dos 25 mil. Pode buscar a zona dos 21 mil. O ponto aqui é, respira se tudo isso acontecer, porque o que a gente quer é justamente um novo suporte gráfico. Esses eventos tendem a ajudar a criação de um novo suporte gráfico, beleza? Sexta-feira também tem coisa relacionada à inflação. Então, quinta e sexta o bicho pega, quarta-feira a gente tem uma pequena noçãozinha aí. Beleza? É isso que a gente tem para essa semana. Portanto, respirem e principalmente cuidado com quem gosta de operar extremamente alavancado. Beleza? A galerinha que gosta de operar alavancado, que entrou vendido aqui nesse fechamento aqui, já tá chorando essa hora. E a gente, por outro lado, de repente vai querer pegar essa pernada a partir daqui. O ponto é, temos essas ranges, temos essas análises, temos esses valores e nesse momento a gente está tranquilo. A gente comprou no fundo, a gente executou lucro, então eu fico bem tranquilo e responsável com tudo que eu falo aqui para vocês. E falei, comprem em 15.500, também falei, executem em 28 mil, também falei, executem em 30.500. Então, graças a Deus, certo? E há muito estudo que as coisas estão dando certo e a gente tem dado boas recomendações aqui. E assim nos manteremos. A recomendação agora é: esperem, não façam nada, porque não está atrativo para o longo prazo ainda. A não ser se você estiver pensando só em 2025, Felipe. Eu não estou nem pensando em fazer lucro agora, só vou comprar isso aqui e voltar em 2025. Aí, amigo, qualquer valor serve, porque em 2025, se tudo der certo, estaremos chegando a 200 mil dólares, e aí tanto faz se você comprou em 27 ou se você comprou em 20. Eu, por outro lado, como quero executar lucro daqui até lá, estou pensando no melhor suporte possível. E não é em 27 mil, certo? É isso. Valeu, muito obrigado por ter ficado aqui. Não se esqueça de olhar os links aí da descrição, e se você quiser saber mexer em gráficos tanto quanto eu sei, se quiser aprender tudo que eu sei, o link está aí na descrição também, no livro Análise Técnica dos Mercados Financeiros, certo? Valeu.